Cidades do ABC vão pedir retomadas de exames para confirmar casos de dengue. Projeto Drenar ajuda moradores do Rude Ramos. Rodoanel é a alternativa para as viagens do feriado. Tire suas dúvidas a respeito do imposto de renda. Quarta-feira, 23 de março de 2016, está no ar o J mais ABC. Muito boa noite. As 7 cidades do ABC vão solicitar ao secretário estadual de saúde, Davi Wip, a retomada dos exames de confirmação de dengue. O consórcio intermunicipal Grande ABC afirmou que o pedido para a retomada dos exames de dengue será feito através de um ofício. Haverá também a solicitação de uma reunião para tratar do assunto na próxima semana. Enquanto aguardam resposta, os municípios vão continuar realizando a coleta e armazenagem das amostras. Os municípios discordam das restrições impostas na semana passada pela Coordenadoria de Controle de Doenças, vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O órgão determinou que só devem ser enviadas para o Instituto Adolfo Lutz as amostras de casos graves, óbitos e casos suspeitos de municípios que ainda estão classificados como silenciosos. Na região, apenas se encaixa Rio Grande da Serra. Moradores do bairro Rude Ramos, em São Bernardo do Campo, deixam de temer enchentes. Entrou em funcionamento uma das 6 bombas previstas a operar toda vez que a cidade receber quantidade considerável de chuvas. Por enquanto, a bomba é operada por geradores que são movidos a diesel. O painel eletrônico, que vai comandar automaticamente, já foi instalado no centro de comando. Falta apenas a conexão da rede elétrica, que deve ocorrer na primeira quinzena de abril. O reservatório é coberto e tem capacidade para armazenar 6.200 metros cúbicos de água, equivalente a 6,2 milhões de litros. Vamos à previsão do tempo? A quarta-feira foi nublada na região, com poucas aberturas de sol ao longo do dia. Pancadas de chuvas atingiram as cidades à tarde e à noite. Para amanhã é esperado tempo nublado e chuvoso na Grande São Paulo. Agora veja como fica a temperatura na quinta-feira. Em Diadema, a mínima prevista é de 19 graus e máxima de 27. Já em Santos, cidade litorânea, o tempo fica entre 22 de mínima e 27 graus de máxima. Na capital de São Paulo, mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Americana, a previsão é de 21 graus de mínima e 32 graus de máxima. O Rodoanel é a opção para quem vai viajar para o litoral no feriado de Páscoa. O Rodoanel é uma ótima opção de trajeto para diversos motoristas que estão na região da Grande São Paulo, pois evita os congestionamentos e semáforos das vias municipais, permitindo ao viajante ganhar tempo e economizar combustível. Por exemplo, quem sai da região do ABC, Guarulhos e Zona Leste de São Paulo, como Itaim Paulista, São Mateus, entre outros, tem como alternativa para o litoral o trecho sul do Rodoanel, acesso pelo Complexo Jacopêssego, à Avenida Papa João 22 em Mauá. Quem deseja pegar a estrada deve ficar atento para aproveitar os melhores períodos. Na quinta, por exemplo, dia 24, antes das 16 horas ou a partir das 19 horas. E a sexta-feira, dia 25, o melhor horário é antes das 9 da manhã ou depois do meio-dia. No domingo, dia 27, dia de retorno da maioria dos viajantes, a dica é voltar antes das 3 horas da tarde ou após as 22 horas. Nos períodos de maior movimento, a SPMar vai implantar a operação Papa Fila, com o objetivo de acelerar a cobrança de cupons de pedágios. No total, a concessionária espera receber 480 mil veículos nos trechos sul e leste durante o feriado.
O motorista que tiver alguma dúvida ou precisar de atendimento na via pode entrar em contato com a SP Mar pelo telefone 0800 774 8877 ou por meio dos 192, que são telefones de emergências situados a cada quilômetro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto. Veja no próximo bloco. Tire suas dúvidas a respeito do imposto de renda. Número de postos de trabalho na região tem mudanças. Continue conosco, o J mais ABC volta já já. Que tal deixar o seu sofá limpinho para você curtir o feriado de Páscoa com a sua família com muito mais conforto, hein? Melhor garantir. A Porto Seguro faz. Veja esse vídeo e pense se essa situação já aconteceu com você. Limpeza de sofá? Melhor garantir. Porto Seguro Faz ajuda você nos apuros do dia a dia. É para todo mundo, inclusive para quem ainda não é cliente Porto Seguro. Acesse portosegurofaz.com.br e solicite o serviço para agendamento ou atendimento imediato. Viu? Ela nem se preocupou e nem ficou brava com o cachorro. Contratou a Porto Seguro Faz, que resolveu o problema e deixou o sofá limpinho. Você também pode contratar esse serviço na Porto Seguro Faz, que atende todo mundo, inclusive quem ainda não é cliente Porto. Precisa instalar ou consertar a geladeira ou a máquina de lavar? Melhor garantir, a Porto Seguro faz. Precisa de manutenção elétrica ou hidráulica? Melhor garantir, a Porto Seguro faz. Ligue para 3003-3329 ou acesse portosegurofaz.com.br. Ligue agora para contratar e você poderá agendar serviços para qualquer dia. Melhor garantir, a Porto Seguro faz. O telefone é 3003-3329. Melhor garantir. Para facilitar a declaração do Imposto de Renda de 2016, referente ao ano de 2015, vamos dar algumas dicas e informações básicas com a ajuda do professor de Ciências Contábeis da Universidade Metodista de São Paulo, Francisco Assis Brígido. Uma das novidades esse ano é a questão dos autônomos, profissionais liberais autônomos aí, principalmente da área da saúde. O dentista, o fisioterapeuta, o médico, tá? Que vai ter que lançar o CPF do seu cliente. Isso faz com que o cliente que é contribuinte do imposto de renda, tá? Não lance um valor maior do que aquele que ele pagou para o dentista, para o médico, para o fisioterapeuta. Tá? Então, a partir desse ano, o fisco, isso já foi, inclusive, anunciado o ano passado, né? Então, a partir desse ano, o fisco vai cruzar essas informações. Vejam, como eu te falei anteriormente, a Receita Federal, ela recebe informações de ambas as entidades, de ambas as empresas, né? Ela recebe informações das empresas através de uma obrigação acessória que se chama DIF, recebe informações das operadoras de plano de saúde, das empresas de convênio médicos, hospitais, etc., através de uma obrigação acessória que se chama DIMET, justamente para cruzar essas informações do que foi gasto com saúde e evitar com que o contribuinte declare um valor bem superior, né? E, a partir deste ano, a Receita vai cruzar as informações, né, contribuinte e profissional liberal, daquilo que efetivamente foi pago. Certo? Lógico que nós não temos limite para fins de gastos médicos. Para quem declara, não existe um limite. Porém, o valor a ser declarado tem que ser aquele efetivamente pago. Obrigado, professor. O número de postos de trabalho com carteira assinada no Grande ABC diminuiu no primeiro bimestre de 2016. O saldo de emprego nas 7 cidades ficou negativo em 4.727 vagas. Nos meses de janeiro e fevereiro, teve aumento nos cortes quando comparado aos mesmos meses dos anos anteriores. Em 2015, o saldo estava negativo em 4.290.
Já em 2014, foram apenas 275 trabalhadores a menos. A economia deve continuar em queda pelo menos até o segundo semestre de 2016. Taxa de desemprego sobe 8,2% e tem maior taxa desde 2009. Acompanhe mais detalhes no Broadcast TV do Estadão. Início de ano, de fato, a expectativa é que as taxas cresçam em relação ao que elas terminaram em dezembro, né? Da mesma forma que dezembro costuma, pela série histórica, registrar as menores taxas, em função de motivos como pessoas que estavam inseridas em trabalho temporário no comércio e até mesmo a própria redução da procura das duas últimas semanas de dezembro fazem com que a menor procura impacte na taxa, fazendo com que ela diminua. Com a virada do ano, ou seja, início, entrando janeiro e fevereiro, costuma haver um processo de dispensa de trabalhadores que eventualmente estavam inseridos no trabalho temporário no comércio e também o próprio processo de retomada da busca por trabalho das pessoas que haviam interrompido essa procura no mês de dezembro. Então, de fato, a tendência de crescimento é uma tendência que já se observava em outros anos da PME. O que se tem de diferente nesse mês de fevereiro é uma queda acentuada das pessoas ocupadas, ou seja, de janeiro para fevereiro houve uma queda de 1,9% do universo de pessoas ocupadas. Ou seja, essa queda é considerada significativa, tá? E é uma queda que nunca havia ocorrido desde 2004, desde fevereiro de 2004, quando foi registrada uma queda de 2,1%, né? Ainda que meses de fevereiro incorpore essa característica de queda, né? Ela não havia sido tão acentuada desde 2004. E, portanto, essa queda expressiva da população ocupada impactou diretamente na taxa de desocupação, né? Fazendo com que de um mês para o outro ela tenha crescido, passasse em janeiro de 7,6% para os 8,2% em fevereiro. O canil da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul se destacou no 8º torneio Intercanis das GCMs do Brasil, realizado domingo lá em Itu. A competição, que teve disputas de faro e proteção, reuniu corporações de todo o país. O objetivo foi o intercâmbio técnico das ações que contribuem com a segurança. Nas provas de proteção, São Caetano foi representado pelos guardas Bassi, que conduziu o pastor alemão Cinza Índia, e Polese, que conduziu o cane corso Phantom. Também foram a Itu o comandante do canil, Alexandre Cortes, e os guardas Edgar e Reis. No próximo bloco, veja as notícias do esporte. Continue conosco, J+ABC volta já. E vamos a mais um giro do Broadcast TV do Estadão. As usinas destilarias da região centro-sul do Brasil processaram 5,26 milhões de toneladas de cana-de-açúcar na primeira metade de março. O volume representa um aumento considerável na comparação com o igual período do ano passado, quando a moagem somou 292,6 mil toneladas. No acumulado da safra 2015-16, iniciada em abril do ano passado, o volume processado é 6,4% maior que o contabilizado na safra anterior. Os dados foram divulgados hoje pela União da Indústria de Cana-de-Açúcar. As importações de soja pela China devem somar 84,5 milhões de toneladas na safra 2016-17,
projetou a ida do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no país asiático. Se confirmada a previsão, a China vai importar um volume 3% superior aos 82 milhões de toneladas esperados até o fim da safra atual. O Brasil deve exportar 10% mais carne bovina em 2016, na comparação com o ano passado, projetou o Rabobank. Já as exportações da América do Sul podem crescer 11%, para 3 milhões de toneladas em 2016. Sobre a Argentina, o Rabobank avalia que a retirada do imposto sobre exportação pode levar a um aumento de 30% do volume embarcado pelo país em relação a 2015. Veja agora como fecharam os futuros mais líquidos do milho, soja e trigo na Bolsa de Chicago. Saiba também como ficaram os contratos do açúcar e do café na Bolsa de Nova York. Os números do mercado financeiro. O dólar encerrou em alta de 2,11%, cotado a R$ 3,67. O euro fechou com valorização de 2,32%, cotado a R$ 4,11. E a Bovespa encerrou em baixa de 2,59%. E vamos agora ao nosso Giro Esportivo. Quem traz as informações do esporte é o Marcos Bonechini. Boa noite, Marcos. Como o Corinthians vai a campo para enfrentar o São Bernardo no 1º de maio, daqui a pouquinho, Marcos? Boa noite, Dárcio. O Coringão vem firme aí para esse jogo e forte para enfrentar o São Bernardo. Essa noite de hoje, aliás, noite muito chuvosa, né? Agitada, inclusive, com a rodada do Paulistão. Aqui no ABC, como você bem disse, tem São Bernardo e Corinthians a partir das 9 da noite. E o Timão, repito, vem com força máxima. O técnico Tite não poupou titulares e isso apimenta ainda mais esse confronto. Porque caso o Timão vença, praticamente consolida sua passagem para a próxima fase do Paulistão. No São Bernardo, a ordem é manter o desempenho dos últimos 3 jogos aí e buscar a vitória com um grande volume de ataque. É o jeito Sérgio Soares de comandar o Bernô. Vai para cima do Timão, hein? E o São Paulo? O São Paulo entra em campo essa noite às 9h45 no estádio Pacaembu. E com mudanças no sistema tático. Aí o técnico Edgardo Balsa está buscando a volta das vitórias e escalará aí 2 meias ofensivos nessa partida. Daniel e Ganso. Tentando aí dar mais objetividade ao time. Será? Quem já entra em campo às 8 da noite, aí valendo pela Série A2, é o São Caetano. Vai ao Canindé buscar aí mais uma vitória para procurar se manter na liderança. Aliás, o Bragantino já passou hoje momentaneamente o São Caetano, então essa vitória traria o São Caetano de volta à liderança e para isso o técnico Luiz Carlos Martins aposta aí num bom momento do Meia Neto, autor, aliás, de um golaço na última rodada no clássico do ABC contra o Santo André. E nessa tarde teve bola rolando aqui em Santo André, hein? Em rodada válida também pela Série A2 do Paulistão, o Ramalhão enfrentou o Barretos. Aí se deu bem, hein, Dárcio? Venceu por 1-0 e agora figura novamente entre as 8 melhores equipes da competição, momentaneamente na 6ª colocação. O que dá a entender que pode haver na próxima fase ou nas fases seguintes um confronto regional aqui, hein? São Caetano e Santo André podem lutar por uma das vagas para a Série A1 do Campeonato Paulista. Azulão e Ramalhão se dando bem, hein? E para fechar agora, hein, Dácio? Uma notícia da seleção brasileira que já treina lá na Granja Comari, no Rio de Janeiro, para os jogos contra o Uruguai e Paraguai pelas eliminatórias sul-americanas. O atacante Jonas, aquele mesmo, artilheiro do Benfica e da Europa nessa temporada 2015-16, foi o chamado para substituir o outro atacante, o Roberto Firmino, lesionado e que acabou sendo dispensado aí pelo técnico Dunga para esses 2 jogos. Vai ter um detalhe aí, no mínimo curioso, eu quero contar sobre essa convocação do Jonas. Quando foi contatado aí por telefone pelo coordenador das seleções, o Gilmar Rinaldi, não queria atender o celular porque ele achava que se tratava aí de algum assunto fútil,
principalmente porque ao ver lá a Bina, né, do seu celular, viu o DDD do Rio de Janeiro. Quem acabou aí atendendo o telefone foi a sogra dele. E a ligação foi detectada como uma chamada da CBF. Ser salvo pela sogra é para poucos, hein, Darcio? E eu fico por aqui. Mais detalhes do futebol de São Paulo, das equipes do ABC, além de tudo que está rolando aí no pré-jogo do Bernô e Corinthians, logo mais, daqui a pouquinho, 8 da noite, comigo no Esporte Mais. Até lá! Até lá, Marcos. Vai ter que bater na madeira, Marcos. 3 vezes, ó. 1, 2, 3, saravá. E hoje, conforme o próprio Marcos disse, o São Bernardo recebe o Corinthians no estádio 1º de maio. E adivinha quem traz mais informações? É ele, sim. É o repórter Guga Mendonça no nosso Link Mais. Ei, tá chovendo aí, Guga? Muito boa noite, Darcio Arruda, muito boa noite ao assinante ligado no J mais ABC. Falamos aqui do ginásio, aliás, do estádio 1º de maio em São Bernardo do Campo, desde as 17h30, muita chuva aqui em São Bernardo do Campo e o torcedor vai chegando de forma tímida ainda, carga máxima de ingressos vendidos, foram colocados 12 mil ingressos à venda, desses 12 mil ingressos, 7 mil destinados à torcida do Corinthians e os restantes ao torcedor do São Bernardo. Os portões foram abertos por volta de 7 da noite e o torcedor vai chegando ainda de forma modesta. Na verdade, se abriga um pouquinho da forte chuva que cai aqui no 1º de maio. O Corinthians ainda não chegou, o ônibus da delegação do Corinthians que vai parar aqui atrás do gol do time do São Bernardo. O Bernô já está aqui no 1º de maio realizando seu trabalho de aquecimento e os torcedores ainda, até na marquise da arquibancada, eles se protegem contra a chuva que não é fraca agora aqui no ABC Paulista, aqui em São Bernardo do Campo. O Corinthians vem para o jogo com o time principal. O técnico Tite mandou força máxima a São Bernardo do Campo, pois essa vitória, caso o Corinthians vença aqui o São Bernardo, ele pode classificar antecipadamente a equipe e depois poupar os titulares para o restante da Libertadores da América. Já o Bernô também vem com tudo que tem de melhor, time completo para esse desafio de logo mais às 9 da noite, porque para o São Bernardo também é um jogo muito importante, já que no grupo do São Bernardo ele está hoje, é um grupo bastante equilibrado. O Palmeiras é líder com 15 pontos, o Ituano também tem 15 pontos e o Bernô vem na 3ª posição com 13 pontos. Portanto, uma vitória hoje pode levar o Bernô à liderança desse grupo, deixando Palmeiras para trás, deixando Ituano para trás e também cada vez mais deixando o fantasma do rebaixamento bem longe aqui de São Bernardo. Então o Bernô, ele vive uma partida muito importante e o seu torcedor com certeza vai dar toda a força para o Bernô logo mais às 9 da noite aqui no estádio 1º de maio. Eu volto daqui a pouco aqui também no 1º de maio, falando no Esporte Mais e trazendo mais informações desse jogão que acontece aqui na cidade de São Bernardo. Guga Mendonça para o J mais ABC. Até logo mais então, Guga. Uma pesquisa feita pelo FLS Pesquisa, a pedido da TV Mais ABC, foi divulgada pelo jornal Bom Dia ABCD. A pesquisa aponta que Aidan Ravin tem a preferência dos eleitores de Santo André. Além disso, é colocado que o governo federal tem 84% de reprovação dos 613 entrevistados. E o J mais ABC desta quarta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. No decorrer de nossa programação, assista aos boletins dos 60 segundos e do Broadcast TV do Estadão. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Bom descanso. Até lá.